There's no thrill like discovery. That's affirmative. 537. The Discovery Channel. Explore your world. No episódio de hoje da nossa série Descobrindo o Corpo Humano, iremos falar sobre células-tronco. Provavelmente alguma vez você já ouviu falar sobre elas. Mas afinal, o que são elas exatamente e para que servem? Para isso, chamamos a bióloga Simone Paternoster para responder. Células-tronco são células capazes de se transformar em outras células do corpo, podendo inclusive gerar novas células-tronco, se replicando várias vezes. Existem 3 tipos de células-tronco: as células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas e as células-tronco induzidas. As células-tronco embrionárias são encontradas nos embriões até 5 dias após a fecundação e elas se formam no início do desenvolvimento embrionário. Elas apresentam alta capacidade de se transformar em diversas células do corpo, gerando células especializadas e de diferentes tecidos. Elas podem ser classificadas, por sua vez, em totipotentes e pluripotentes. As células totipotentes, elas podem se diferenciar em todos os tecidos do corpo, gerando indivíduos completos. Como exemplo, a gente pode citar o zigoto e células embrionárias até o 4º dia após a fecundação. Isso significa, então, dizer que seria um embrião com 32 células. As células pluripotentes, elas podem se diferenciar em quase todos os tecidos do corpo, gerando folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, mas não em anexos embrionários. E como exemplo, a gente pode citar as células embrionárias do 5º dia após a fecundação. Isso vai dar um embrião de mais ou menos 64 células. Já as células-tronco adultas, elas são encontradas em várias partes do organismo já formado. Como exemplo, a gente pode citar a medula óssea e o sangue do cordão umbilical. Elas são indiferenciadas e têm a capacidade de reparar e renovar os tecidos do corpo, mas elas são bem menos versáteis que as células-tronco embrionárias. Finalmente, então, nós temos as células-tronco induzidas. Elas são produzidas em laboratório. Elas são retiradas a partir de indivíduos adultos, são reprogramadas e elas podem se transformar em qualquer um dos 3 folhetos embrionários, ecto, endo ou mesoderme. É importante lembrar que com a Lei da Biossegurança, a realização de pesquisas com células-tronco embrionárias passou a ser permitida no Brasil em 2005. Todavia, a lei estabelece algumas restrições para as pesquisas. As pesquisas com células-tronco buscam encontrar maneiras de reverter algumas doenças e desenvolver terapias que retardem alguns processos. Elas têm o potencial de recuperar pessoas paralisadas, criar tecidos para transplantes e deter o avanço de doenças degenerativas, ou até mesmo encontrar sua cura. Além disso, são fundamentais para compreender o funcionamento e crescimento dos organismos e como os tecidos se mantêm ao longo da vida adulta. Mas apesar dos avanços na engenharia genética, o uso dessa prática ainda é considerado perigoso e está sujeito a muitas restrições de segurança. E, infelizmente, a prática ilegal de cirurgias com uso inadequado e antiético de células-tronco está se tornando mais comum devido ao seu potencial.